querido, adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar sobre o Marcos Braz, que deu mais uma entrevista, dessa vez ao Bruno Espindo, ao Caê Mota do Globoesporte.com, falando sobre contratações. Vamos bater um papo aí também sobre Matheus Uribe e várias outras notícias do Flamengo. Meu parceiro, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido. Gente, só pra recapitular uma notícia aí que eu já havia comentado com vocês, mas que mudou tudo. Pois é, a final do Campeonato Carioca, que seria transmitida pela Band Esporte, Flow Esporte Clube e canal do GB, que é o canal do Galvão Bueno, não entendo porque GB, nessa eu tô com o Casemiro, acho que o Galvão tem que botar Galvão Bueno, o cara é Galvão Bueno. É o seguinte, não vai passar mais no canal do Galvão. Pois é, saiu a informação que houve uma reunião da Abrax, que é quem negocia os direitos do Campeonato Carioca, a empresa que negocia os direitos, com o Galvão Bueno, e eles não chegaram a um acordo, as negociações estão totalmente encerradas, portanto não haverá transmissão da final do Carioca no canal do Galvão Bueno, beleza? Vamos passar aqui para o próximo assunto. Todo mundo já sabe, Flamengo encara a equipe do Maringá, né, na Copa do Brasil, um adversário, no meu entendimento, bem tranquilo. Eu estava até conversando com o meu parceiro Marcos Flarriect, ele mora lá no Paraná, acompanha de perto o futebol paranaense. A gente tende a desdenhar, né? Pô, Maringá, time fraco, sei o quê, mas eu procuro saber do time. Ele falou que é um time que no Campeonato Paranaense geralmente chega ali na semifinal, chega na final às vezes, né, quando não chegam Curitiba e Atlético Paranaense, mas que a nível nacional realmente é um adversário muito fraco e que o Flamengo, sem sombra de dúvidas, tem que vencer, né? Ainda mais que vai definir a vaga em casa, né? Vai ter o jogo lá em Maringá, no Paraná, e depois tem um jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, tá? Aí tem até aqui, ó, a informação que o Flamengo já jogou 2 vezes contra o Maringá. Uma em 1977, no dia 11 de novembro, o Flamengo venceu por 1-0 no Campeonato Brasileiro, né? Acho que foi o Campeonato Brasileiro, com o gol do Vanderlei Luxemburgo, rapaz. O Luxemburgo fez o gol do Flamengo para cima do Maringá, né? O Flamengo era no Campeonato Brasileiro, o Flamengo acabou em 9º, já o Maringá terminou em 31º. Essa época eram mais clubes, né? E depois, em 1985, Flamengo e Maringá se enfrentaram no amistoso no estádio regional Willie Davids, e o Flamengo perdeu por 2-0 lá no Paraná. O Flamengo, na oportunidade, era uma equipe treinada pelo Zagallo e perdeu aquela oportunidade. Portanto, são 2 jogos na história contra o Maringá, uma vitória, uma derrota. A data prevista para a partida de ida é no dia 12 de abril e a data da partida de volta no dia 26 de abril, 2 semanas após a partida de ida, 14 dias após a partida de ida. As transmissões desse campeonato ficam por conta da TV Globo, Premier, enfim, vamos ver aonde a Globo vai colocar esse jogo, tá? O Maringá, através de seu Twitter, postou o seguinte quando soube que o seu adversário é o Flamengo: meu Deus do céu, pegamos o Flamengo na 3ª fase da Copa do Brasil. Família, escreveu um palavrão, seja o que Deus quiser, vamos pra cima, Maringá, dizia a postagem do clube paranaense. Portanto, definido, Flamengo e Maringá se enfrentam pela 3ª fase da Copa do Brasil. Depois tem as oitavas, vai ter um novo sorteio, vai definir outros adversários, enfim, né? É uma logística tranquila para o Flamengo, né? Tinha um adversário com logísticas melhores, como por exemplo Nova Iguaçu, Volta Redonda, que já seria aqui no Rio de Janeiro, mas um voo do Rio de Janeiro para o Paraná é bem rápido, 1 hora e meia, já fiz esse voo bem tranquilo, então não tem nenhum tipo de problema aí para o Flamengo, tá?
O técnico Vitor Pereira, o português Vitor Pereira, técnico do Flamengo, treinou hoje o elenco pela manhã, já está finalizado o treino dessa quarta-feira, amanhã tem treino, sexta tem treino, sábado tem jogo e após o treino o Vitor Pereira marcou presença no Sub-20 do Flamengo, assistiu a partida entre Flamengo e Ceará pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu esse jogo por 1-0. Tá? Não tenho dado aqui de quem fez o gol do Flamengo, mas o Flamengo venceu por 1-0, o jogo naturalmente na Gávea, e o Vitor Pereira estava lá presente para acompanhar jovens promessas, né, aí do Flamengo, né, o VP que gosta de trabalhar com jogadores jovens, né, com jogadores ali subindo da categoria de base do Flamengo. O Flamengo realmente tem uma categoria de base forte. Você vê aí no time principal do Flamengo jogadores como Matheus França, Matheus Gonçalves, né, surgindo, já são aí jogadores que têm entrado na maioria das partidas, que dão um fôlego a mais para o time, sobretudo ali no segundo tempo, e brigam pela bola, sabe, vão para cima. E o Matheus França subiu muito de rendimento realmente. Só quero ver no sábado, gente. Olha, rapaz, eu tô muito ansioso para essa partida de sábado. Deram folga, treinou, beleza, mas eu quero ver no sábado. O time do Flamengo precisa ter uma evolução, porque foi uma parada muito grande do jogo contra o Vasco até agora o jogo contra o Fluminense. Teve tempo, sem viagem, com descanso e treino. Então eu tô muito curioso para ver essa partida do Flamengo no sábado. O que eu não estou entendendo do debate das mesas esportivas e até, quem sabe, do Flamengo, é essa suposição. O Martim Flá, que é um excelente twitteiro, até coloca aqui no Twitter dele, essa suposição de poupar na ida da final do Carioca ou na estreia da Libertadores. Gente, não é possível, velho. O Flamengo teve praticamente teve uma semana livre antes do confronto contra o Vasco e depois praticamente 2 semanas livres com 3 dias de folga seguidos e na outra segunda com mais uma folga, 4 folgas, gente. Não é possível que o jogador jogue uma partida e depois só pode voltar a jogar daqui a 2 semanas, 1 mês. Que mané poupar? Vocês já estão parados há muito tempo, vamos jogar, gente. Eu até tenho falado como o Vitor Pereira vai administrar esse elenco. Se por um acaso ele botar um time misto, eu vou até entender. Agora botar tudo reserva, poupar depois de ficar um monte de tempo parado, velho. Ah, mas tem uma viagem longa pro Equador. Porra, os caras vão de ônibus. Os caras vão de avião, bicho. É 5, 6 horas de viagem. Beleza, é uma merda. Mas, velho, meu irmão, é isso, cara. É jogador de bola. O cara tem preparo físico, velho. É decisão. O Flamengo não pode dar mole também na primeira rodada da Libertadores. Eu vejo muita gente falar, ah, mas é só a primeira rodada. Só a primeira rodada o quê, meu amigo? É Libertadores, isso define a melhor campanha. Melhor campanha o Flamengo define em casa. A gente sabe quanto é forte o Flamengo definindo as partidas dentro de casa. Já tem um time melhor. Definindo em casa, melhor ainda. Isso é conversinha, gente. Aí tá aqui, ó. Licitação no Maracanã. Conselheiros divergem sobre a anulação do edital. TCE se reúne na próxima semana. Voto do relator é pela anulação atual do processo de licitação e também veto a nova permissão de uso se não houver chamamento público. A habilitação do Vasco no processo é indeferida. Cara, essa licitação do Maracanã é uma vergonha. Esse edital é uma vergonha. Tudo uma vergonha. Dá camarote pro governo, dá buffet pro governo, dá um monte de coisa. É tudo uma vergonha isso. Tudo uma vergonha. Vamos lá. Bom, gente, a CBF, para mim, outra vergonha isso aqui. Vamos lá. Novo protocolo da CBF para combater o uso de sinalizadores nos estádios brasileiros. Caso sejam acesos sinalizadores nos estádios, primeiro vai ter um aviso sonoro e visual no telão. Depois, caso continue aceso, o jogo será paralisado momentaneamente pelo árbitro. Caso continue, o jogo será suspenso definitivamente. Coloca o GE. Globo nessa apuração junto à CBF. Com todo respeito a quem trabalha na CBF, mas isso é uma vergonha.
Isso aqui são pessoas que, no meu entendimento, não gostam de futebol, não gostam de assistir futebol e detestam futebol. Porque, gente, que mal tem aquele sinalizador que a pessoa segura ali e faz uma festa maravilhosa. O sinalizador de você lançar, dar um tiro, que nem infelizmente aconteceu lá com o Corinthians, né? E acabou perdendo a vida do garoto. Esse aí, ninguém tá discutindo isso. Agora, tem sinalizador de se você ficar segurando assim. Você tem pisca, tem um que pisca, cara. O negocinho assim, ficar piscando, fica bonito pra caramba. Na Champions League, eu não sei se vocês sabem, mas isso é liberado. Aí chega aqui no Brasil e na Conmebol, querem proibir isso, gente. Daqui a pouco não pode nem uma bandeira. Aliás, se eu não me engano, na Libertadores não pode bandeira. Ou teve um período que não pôde. Tem uma situação dessa aí, que pra mim é uma verdadeira vergonha. Tá? Mas vamos lá. O Marcos Braz estava lá hoje no sorteio, foi perguntado sobre essa situação dos sinalizadores, e ele falou: evidente que sinalizador sempre é bonito, que sempre faz parte de tantas outras torcidas na América Latina, mas não sei, acho que a torcida do Flamengo sabe se reinventar. Ela vai estar mesmo se não houver sinalizador. Grande, bonita, incentivando o time como sempre fez na sua história, né, na história do Flamengo, comentou Marcos Braz sobre essa situação dos sinalizadores. O Marcos Braz falou também sobre a questão, engraçado, né? Porque o Marcos Braz, ele chegou lá, não fala, vamos falar de sorteio, tá, gente? Aí depois, pro Caemota, ele falou de mercado. Gente, não tô contestando o Caemota foi lá, fez o trabalho dele de jornalista correto. Só que para uns ele fala que não vai falar de mercado. Aí para outros ele vai e dá entrevista de mercado. Realmente, olha que eu nem tava lá, não tô falando nem por mim. Tinha um repórter meu lá, mas ele acabou que não deu nem para gravar muita coisa, tá? Tô falando pelos colegas que estavam lá, porque tem que ter respeito pelas pessoas. As pessoas não estão lá para trabalhar. Ah, então não vou falar com ninguém, vou embora. Beleza, opção do cara. Agora, com um fala, com o outro não fala, realmente não tô falando do Caemota. O Caemota tá certo, ele foi lá, tô falando dele, do Marcos Braz. Até tremeu a situação aqui que eu chutei sem querer. Mas vamos lá. Ele falou sobre o mercado e falou assim, ó: muito difícil ter alguma alteração em relação à contratação até sexta-feira, que é quando fecha a janela. Mesmo se estendendo até segunda-feira. Falou também de novo sobre a questão do Vitor Pereira, tá aqui, ó. A gente contratou o Vitor Pereira para ser o treinador da temporada e é isso que a gente espera. Esperamos que ele complete a temporada ainda melhor do que se iniciou. Gente, eu sei que, olha só, olha essa frase aqui. Esperamos que ele complete a temporada ainda melhor do que... Como assim? Como ele vai completar uma temporada ainda melhor do que ele iniciou? Esse ainda melhor dá a entender que o início de temporada foi bom, mas que ele vai terminar ainda melhor do que foi um começo bom. Ele tem que terminar melhor. Porque se ele não terminar melhor, ele vai tomar um belo de um pé na bunda, bicho. Isso não existe. Tá errado. Ainda melhor. O início de temporada do Flamengo foi horroroso. Foi terrível. Derrota na Supercopa, derrota no Mundial, derrota na Recopa, perca de clássicos no Carioca, mais derrota pro Fluminense e agora tem a final de novo contra o Fluminense e derrota no título da Taça do Guanabara. Como é que é? Ainda melhor que ainda. Você fala ainda melhor quando você ganhou o Mundial, vai terminar com a Libertadores, a Copa do Brasil e a outra Libertadores. A Libertadores e a Copa do Brasil de novo. Ainda melhor. Por quê? Porque ganhou 2 títulos, aqui ganhou só 1. Vamos ver, né? Ele tá falando aí. Vamos lá. Ele falou também sobre a questão da data FIFA. Vamos ver aqui, ó. Essa parada da data FIFA foi melhor para o Flamengo do que para o Fluminense. Até pelos 2 últimos campeonatos que nós fomos para a final e não ganhamos.
que foram a Supercopa e a Recopa. Foi importante para dar uma oxigenada, uma acalmada. Beleza, é o que eu tô dizendo. Vou aguardar no sábado. Estou ansioso para esse sábado. Tá? Mas vamos lá, para ver se tem alguma coisa diferente nesse time do Flamengo. Porque nunca tem. É a mesma coisa. GE.globo Caemota, vamos lá. Matheus Uribe e Flamengo chegaram a denominador comum, porém chegaram a um acordo, né? A negociação se esfriou por conta das questões familiares do jogador. A esposa não viu com bons olhos essa mudança para o Brasil, escreveu aí o jornalista Caemota, sobre essa situação aí do Matheus Uribe, que é realmente uma situação que vai se arrastando e parece que não vai vir tão cedo, né? Principalmente depois dessa declaração do Marcos Braz aí, dizendo que acabou, que não vai vir ninguém, enfim, só no meio do ano mesmo. Tá? Eu queria dar aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, beijão, tamo juntão, saudações brunegras.